Olá, tudo bem? Novamente nós estamos aqui reunidos para dar continuidade ao nosso estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Eu sou Cláudia Molina, do grupo Apometria Amor e Luz, e é uma alegria poder compartilhar esse estudo desse livro maravilhoso. Quem desejar adquirir, o link está nas descrições do vídeo. E eu falo para vocês que ele tem sido um grande auxiliar nas descobertas, dos conflitos que a gente encontra no nosso caminhar aqui na Terra, A gente sabe disso, que não tem sido fácil. Cada vez mais a gente tem sido exigido em todas as frentes, Nas questões emocionais, nas questões de crenças, e até mesmo da nossa estrutura física, não é? O mundo enfrenta grandes mudanças e é preciso a gente ter condições de poder superar esses desafios que estão à nossa frente. E esse livro, ele é um grande reforço para que a gente consiga vencer esses desafios. Então, a gente está falando sobre o segundo capítulo desse livro. O tema é preguiça. E Joana de Ângeles, ela começa a esclarecer que a preguiça não é, algo assim, sem grandes males, como todo mundo entende. Não é algo que deva passar despercebido. A preguiça, ela é um transtorno e se nada for feito, isso tende a sabotar o indivíduo de uma forma assim muito perigosa, principalmente nos propósitos da vida. Eu tenho buscado nesse livro respostas a muitas questões nos nossos trabalhos que a gente tem feito em nosso grupo. E a preguiça se revelou como uma forte aliada desse processo de autossabotagem, Porque a maioria de nós tem a tendência a desculpismos, A gente procurar justificativas para os nossos erros e a comodidade é um remédio que o ego nos oferece a todo instante. Então, é muito importante que a gente identifique isso em nossa vida. Quando a gente vê isso em alguém que está perto da gente, é muito importante também que a gente saiba ter elementos para poder auxiliar o outro. E a gente vai ver muito isso aqui no capítulo, nessa segunda parte desse capítulo. Na segunda parte a gente vai entrar sobre propriamente o transtorno que é a preguiça. A preguiça, todo mundo entende que é aquela sensação de cansaço, de querer descansar, de não ter vontade para nada, E isso, de certa forma, é natural quando essa necessidade ela vem como um resultado de uma ação que foi empregada. Então, de um esforço físico ou intelectual, esse trabalho que foi empregado, nada mais justo do que um descanso, um repouso para a gente reabastecer as nossas energias. E esse repouso ele é tão importante porque é exatamente nesse momento onde a gente fica mais descansado, sem tanta ocupação no nosso mental, que a gente se coloca numa posição receptiva para receber as orientações do alto. Então é muito importante que a gente entenda esse momento onde a gente faz essa parada devido a um trabalho
e que a gente recupere essas energias e ao mesmo tempo receba mais instruções do alto. Mas o que acontece quando vem desvio de conduta? O desvio de conduta vem quando não há emprego de nenhum esforço, nada, nenhum esforço físico, nem intelectual, simplesmente aquela pessoa que tem um problema desse desvio de conduta, ela se acha, né, merecedora de um repouso ilimitado, né? E ela pensa muito nela, né? Dentro desse egoísmo, né? Que ela acha que não está prejudicando ninguém e que ela vai ficar, né, naquele canto dela o tanto que ela quiser. Esse marasmo, essa inércia, ela é muito prejudicial, tanto para aquele indivíduo que pensa dessa forma equivocada, quanto para as pessoas que estão ao redor. Por isso que a preguiça, ela é muito difícil de ser, assim, trabalhada, recuperada, porque essa comodidade, essa sensação de bem-estar, né, que é uma falsa sensação, um falso comodismo, vai anulando as percepções desse ser de enxergar que ele precisa reagir, ele precisa, sabe, se levantar, trabalhar, produzir, né? É importante que a gente faça um parênteses aqui, porque dentro da história da humanidade a gente viu muita coisa, né? A gente viu essa inércia de um lado extremamente vantajoso, no sentido de que aquelas pessoas que saíam e abandonavam tudo e se entregavam para uma meditação, por exemplo, e isso causava muitos desequilíbrios naquele momento, né, que era preciso também dedicar ao trabalho, né, como também a época em que a humanidade o homem foi muito exigido na questão do trabalho, então horas e horas de trabalho sem descanso, num esforço contínuo de poder oferecer um crescimento muito grande a nível industrial, não é? Então a gente vê no filme do Charlie Chaplin que fala muito bem isso, né? E a gente está buscando agora, nesse momento que a humanidade vive, esse equilíbrio entre o trabalho que deve ser feito dentro de propósitos que alimentem a alma, né? Como também desse repouso necessário para que a gente se abasteça de orientações, informações que vêm através da criatividade, da intuição, para que a gente vença outros desafios à nossa frente. Sempre é um progresso. E Joana de Ângeles também menciona e compara a questão do esforço físico e do esforço intelectual. A importância de estar sempre em movimento. Por que isso? A gente que não tem uma atividade física, né, pessoas sedentárias, é visível que o corpo vai apresentar reações desse desequilíbrio. Então a pessoa começa a apresentar uma flacidez, obesidade, né? O organismo começa a agir, né? A atuar de forma mais difícil. Ao mesmo tempo, a gente também compara isso na questão intelectual. Uma pessoa que busca sempre estar em atividade mental, né, buscando uma leitura edificante, procurando estar sempre
pensando em algo que possa produzir um bem-estar tanto para ela como para as pessoas que estão ao redor dela, né? Isso é realmente um trabalho, não vai ter problemas na questão de raciocínio, não vai ter nenhuma dificuldade, porque o cérebro está em exercício, como um músculo mesmo, né, da mente. Então eu convido vocês a essa reflexão. A ação, o movimento é sinônimo de vida, né? A Joana de Ângeles também alerta sobre a dificuldade das pessoas que estão ao redor da pessoa que apresenta a preguiça. Por quê? Essa pessoa, né, que tem esse quadro de preguiça, ela vai se apresentar de uma forma assim, mal-humorada, né, irritada, né? Ela critica muito tudo que está ao redor dela, então ela tem um comportamento pessimista diante a ela e a vida, né? E essa manifestação dessa pessoa que evidencia a doença, né? Ela cria também digamos assim, bloqueios para as próprias pessoas chegarem e auxiliar, né? A gente viu lá no primeiro capítulo sobre as fugas psicológicas, como é difícil você acessar pessoas que a todo momento tendem a fugir da realidade, fugir de suas responsabilidades, a ser crítica diante a tudo, né? Então essas pessoas, elas liberam uma energia tóxica que afasta outras pessoas. Esse isolamento é ela que promove, não são as outras pessoas. E quando a gente vai analisar profundamente como é, né, que essa pessoa se demonstra, se apresenta na questão de querer mudar essa realidade que ela se encontra, a gente vê que ela não faz esforço nenhum para sair disso, né? Então, parece que ela nutre um certo prazer das pessoas ficarem com pena dela e comovidas pela situação dela, né? Então, a gente vê isso, são pessoas sedentárias, obesas, né? As pessoas às vezes com depressão, que se fecham naquele mundo e não permitem que ninguém retire ela desse mundo. Então, esse é um grande desafio também para as pessoas que convivem com isso, né? Os familiares não deixam de ter esse fardo, não é pesado, porque a pessoa que vive nessa circunstância, ela tem uma energia que predispõe ela a esse egoísmo, de achar que é ela e pronto. Ela não consegue perceber que a necessidade dela reagir é uma necessidade não só dela, mas de benefício de todos que estão ao redor dela, né? Então, a gente encontra muito isso, a questão do egoísmo nessas pessoas. E quando a gente pensa assim que é muito importante essa reação, né? Tentar motivar para reagir, né? A gente lembra daquele movimento que a gente está na cama, dormindo, quentinho, gostoso, mas que a gente precisa levantar, né? A gente precisa levantar porque é um dever do nosso corpo, dever da nossa alma, reagir, trabalhar. Porque se a gente continuar deitado naquela comodidade, naquele quarto todo protegido e dentro daquela segurança, não há crescimento nisso. Então, novamente a gente repete o que a Joana de Ângeles falou.
Não há desenvolvimento quando a gente se encontra parado, né? Não há crescimento quando a gente se isola. Então a gente precisa desses dois fatores, o movimento para a vida e também a convivência com o outro para a gente crescer. E outro detalhe, né, que eu chamo a atenção de vocês também é a questão dos ideais. Uma pessoa, né, que hoje em dia não tem estímulo para nada, né, ela não tem nenhuma vontade, nenhuma predisposição para nada. Ela precisa de muita ajuda a nível psicológico, terapêutico, porque essa pessoa, ela é como se ela não enxergasse a vida que está ao redor dela. Ela vive no escuro, né? Literalmente, às vezes a pessoa fica dentro de um quarto escuro e não quer sair de lá. Então, ela não tem estímulos. Então, a preguiça, ela é muito prejudicial nesse sentido, porque ela não permite àquela pessoa a enxergar que ela tem sim condições de reagir, de seguir em frente, de levantar, né, de trabalhar. Né? A gente pode pensar aí, poxa, tanta gente sem emprego, né? E a gente vê pessoas que mesmo com a crise que a gente encontra aí, tá lá lutando, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, né? A criatividade, principalmente do nosso povo brasileiro, ela é fantástica, mas tem pessoas que não conseguem, não tem perspectiva, não tem ânimo, não tem vontade. Então essas pessoas, elas precisam ser muito auxiliadas por esse transtorno. Outra coisa que a Joana de Ângeles, ela apresenta também como uma característica da pessoa que tem esse desvio de conduta, que é a preguiça, é o seguinte: quando a pessoa, né, ela tá dentro daquele ambiente cômodo, que ela não quer sair de lá, né, e mesmo assim ela demonstra um comportamento pessimista, crítico, e é interessante quando vem alguém, se aproxima e tenta dar estímulos para que ela reaja a isso. E a gente vê essa pessoa, né, a maioria delas, recebendo essa ajuda e entendendo essa ajuda como uma coisa ameaçadora, né? E às vezes a reação dela a essa ajuda vai ser até agressiva, porque ela vai entender que essa pessoa que está querendo ajudar não tá enxergando o que ela tá vivendo, né? Então ela critica, ela ofende muitas vezes aquela pessoa inconscientemente, porque ela não quer sair daquele ambiente dela improdutivo, né? Então, mudar dá trabalho, reagir exige esforço da nossa parte e é preciso, né? Essa disposição. Então, o que a gente vê muito, né, é a pessoa preferir ficar num estado de lamentação, né, onde ela reclama muito a todo momento, reclama dela, reclama da condição da família, dos amigos, reclama do país, reclama do mundo, reclama até da espiritualidade, né? Então ela vive uma lamentação atrás da outra. E a gente também percebe isso, que ela se sente bem com a comoção que ela causa no outro, né? Por essa a piedade que o outro manifesta diante a ela se sente evidenciada. Por isso que muitas vezes ela não quer sair dessa situação. E também a gente vê que ela prefere se isolar do que ela interagir com outras pessoas, ter que se adaptar a outros
comportamentos, outras formas de pensar, né? Então ela prefere ficar isolada. Então, lamentação, a comoção que ela causa no outro, que é prazerosa para ela, e a solidão. São as três características muito evidentes na pessoa que tem esse desvio de conduta, que é a preguiça. E é um estado doentio que exige, né, um olhar mais atento para isso. A gente pode, como a gente comentou no nosso último encontro, a quantidade de jovens hoje que se encontram nesse estado, né? Eles ficam o dia inteiro dentro de um quarto, às vezes dormindo ou jogando um videogame ou alguma coisa assim, e a vida está passando, né? E aí você busca tirar esse jovem desse mundo que ele construiu, esse mundo artificial, e ele se irrita, ele se rebela com os pais e com quem quer que seja para tirar ele de lá. Eu costumo, né, dentro dos nossos trabalhos, a gente encontrar muitos jovens dentro de ambientes assim, envoltos com muitas entidades espirituais negativas, né? E a gente precisa estar muito atenta a isso. Quando a gente fala daquele quadro que a pessoa se encontra dentro desse estado de preguiça, né, a gente compreende que cada um tem o seu tempo, mas quando se trata de uma pessoa que já perdeu, né, a condição de discernimento, e aí eu estou entrando no aspecto espiritual, que é a obsessão complexa, a família precisa agir rápido, né? Então, por quê? Porque a gente tem, né, no nosso ser chakras, né, centros de energia, e esses centros, eles recebem energia e emitem, né? Quando há um desequilíbrio na pessoa, esses centros, esses vórtices de energia, eles ficam congestionados, eles ficam bloqueados. E muitas das vezes a obsessão, ela já atua em principais chakras, como por exemplo o frontal, o coronário, né? O cardíaco, que são chakras de muita percepção. Então a gente sente com o coração, a gente tem a nossa intuição, a gente tem a nossa captação, né, das nossas instruções espirituais. E quando esses obsessores, quando esses espíritos encontram um quadro onde a pessoa vive numa inércia, desestimulado, pessimista, né, procurando se isolar, criticando tudo ao redor dele, eles encontram o ambiente perfeito para eles se instalarem. E é um convite, né, que a pessoa faz, uma associação onde aquele espírito obsessor vai se aproximar para sugar a energia daquele ser. E aquele que está manifestando esse tipo de comportamento vai aceitar essa situação. Então, esses espíritos, eles vão atuar em chakras importantes de energia vital, como o esplênico, o plexo solar, né? Então eles acoplam, né, as energias dele junto com aquela pessoa e vão sugando a energia. Então a pessoa vai ficando cada vez mais desvitalizada, doente, só quer ficar deitada. Então é preciso de uma atitude efetiva da família, né, de terapeutas, psicólogos e outros profissionais para tentar resgatar essa pessoa. Então foi isso principalmente que eu observei no segundo capítulo, na segunda parte do segundo capítulo desse livro, né? E
E eu faço esse convite a vocês, né? Porque a preguiça, né? E eu gostei muito quando Joana de Ângeles mencionou isso no livro, ela não é algo inofensivo. A preguiça, ela é muito prejudicial para os estímulos da vida, né? Todos os desafios que a gente encontra na nossa vida, a gente vai exigir esforço da nossa parte, vai exigir ação em movimento. E a gente precisa entender isso. Nada vem fácil, né? A gente precisa estar muito atento e vigilante a isso, né? Então, quando a gente vê uma dificuldade na vida da gente, o ego vai dar sinal de que aquilo é ameaçador e vai tentar passar na nossa mente algum pensamento, vai buscar alguma crença para poder justificar uma fuga, né? Uma fuga ou então uma reação agressiva, explosiva. Então são as duas atitudes instintivas, ou foge ou briga, né? E dentro da proposta do livro, o que a gente precisa é se conhecer e procurar elementos para tentar superar aquela dificuldade. E muitas das vezes a gente vai conseguir isso com a cooperação das pessoas, a troca, né, de conteúdos que a gente encontra no outro. É muito importante isso, tá bom? Então, desejo para vocês bons estudos, adquiram esse livro, tá? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, entra, né, no nosso canal do YouTube, Apometria Amor e Luz, ou então no nosso site. Nós temos grupos no WhatsApp, no Telegram, enfim, né? A gente está dentro dessa caminhada com muita alegria no coração, porque todos nós estamos um do lado do outro, caminhando em direção sempre para a luz, né? E para o amor do nosso Pai Criador. Então, namastê e até o próximo encontro.